Você vai ouvir em destaque no Panorama CBN. Relatórios do COAF indicam que o banqueiro Daniel Vorcaro teria transferido cerca de 700 milhões de reais do Banco Master para um paraíso fiscal, enquanto negociava a venda da instituição ao BRB. Uma pesquisa Genial Quest mostra empate técnico entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro num possível segundo turno da eleição de 2026, com 41% das intenções de voto para cada lado. A guerra no Oriente Médio volta a pressionar o mercado internacional depois de ataques iranianos a petroleiros e da instalação de minas no Estreito de Hormuz. E o combustível está mais caro na bomba? O que você tem percebido? Aqui no Brasil, o governo vai investigar aumentos no preço dos combustíveis impostos de pelo menos 5 estados, mesmo sem o reajuste nas refinarias da Petrobras. Panorama CBN. Bora para mais um dia de muita informação. Tudo bem contigo aí do outro lado? Eu sou o Gabriel Freitas, continuo contigo aqui no Panorama CBN. Pelos próximos minutos, tudo o que é mais importante para você começar o seu dia bem informado. Entre em contato comigo lá no meu @GabaFreitas no Instagram. Logo mais, eu lembro do teu nome, você que entrou em contato comigo em outros dias, aqui no finalzinho do Panorama CBN. Bora para a notícia! E a gente começa falando de uma investigação que vem movimentando o Congresso, também o Supremo Tribunal Federal. Temos falado sobre isso aqui no Panorama. É que a comissão formada por deputados e senadores para investigar as fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS vai voltar a se reunir hoje. E existe a expectativa de votação de novos pedidos de convocação. Entre os nomes que podem ser chamados para depor estão o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, dirigentes do Banco Master e a empresária Roberta Moreira Luxinger. Ela aparece nas investigações que envolvem o grupo do banqueiro Daniel Vorcaro. E esse caso também teve novos desdobramentos no Supremo. O ministro Dias Toffoli decidiu se declarar suspeito por motivo de foro íntimo e abriu mão da relatoria de um mandado de segurança que tenta obrigar a Câmara dos Deputados a instalar uma CPI exclusiva para investigar o Banco Master. Quando o ministro se declara suspeito, na prática ele está dizendo que não se sente à vontade para atuar naquele processo. Isso pode acontecer por várias razões, inclusive por questões pessoais. E quando isso acontece, ele deixa de participar daquele caso. A consequência é que o processo precisa, então, ser redistribuído para outro ministro. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Houve um novo sorteio e o processo passou para o ministro Cristiano Zanin. Toffoli também decidiu se declarar suspeito para participar da análise de uma outra decisão muito importante. A decisão do ministro André Mendonça, que determinou a prisão de Daniel Vorcaro. Até o mês passado, o próprio Toffoli era o relator do inquérito do Banco Master lá no Supremo, mas ele deixou o caso depois que a Polícia Federal levantou suspeitas sobre um possível envolvimento dele e de familiares com Vorcaro, que é, claro, o principal alvo das investigações. Enquanto isso, novas informações continuam surgindo dentro da própria CPMI. Os documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que chegaram às mãos da comissão, estão indicando que Daniel Vorcaro teria transferido cerca de 700 milhões de reais em ativos do Banco Master para um paraíso fiscal. E esse movimento teria acontecido justamente no período em que ele estava negociando a venda do banco ao BRB, o Banco de Brasília. Esses mesmos relatórios também estão apontando uma outra operação que chamou a atenção dos investigadores. Uma empresa ligada ao vice-presidente do União Brasil, o ACM Neto, recebeu mais de 3,5 milhões de reais do Banco Master e da gestora de recursos Reage. O ex-prefeito de Salvador confirmou que recebeu esse dinheiro, mas ele disse que se tratava de pagamento por serviços de consultoria. Todos os contratos foram feitos de maneira totalmente transparente. Então, tem lá o contrato assinado, tem lá a nota fiscal emitida, tem lá o tributo recolhido e, principalmente, é claro, o serviço prestado. E a própria comissão está vivendo um momento muito delicado. Nesses últimos dias, as sessões da CPMI e do INSS têm sido canceladas ou esvaziadas, depois de decisões do Supremo que passaram a tornar facultativa a presença de alguns convocados.
Então, pessoas que tinham sido chamadas para depor passam a ter o direito de decidir se vão ou não. Foi o caso do depoimento de Augusto Lima, o ex-sócio de Vorcaro. Ele conseguiu um habeas corpus concedido pelo ministro André Mendonça. A mesma situação aconteceu com a presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, que também teve habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino. E o próprio Dino suspendeu na semana passada, para te lembrar, a quebra de sigilo de Lulinha, o filho do presidente Lula. Mesmo diante dessas dificuldades, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, disse que ouvir o próprio Daniel Vorcaro é uma questão de honra para os parlamentares. Tenho falado para vocês sobre o desequilíbrio entre os poderes em nosso país, de uma invasão de prerrogativas que o Congresso tem, mas que por decisões que estão sendo tomadas monocraticamente por um ministro ou outro, tem inviabilizado e atrasado o nosso trabalho. Enquanto a CPMI do INSS está enfrentando esses obstáculos, outra CPI no Congresso está avançando numa frente paralela de investigação. A CPI do crime organizado, que aprovou a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e telemático de Fabiano Zettel, que é cunhado de Daniel Vorcaro. Os parlamentares também pediram acesso às movimentações financeiras do Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, Ele que é apontado pelos investigadores como operador do esquema ligado ao banqueiro. O Sicário morreu na prisão. E a CPI pediu mais informações ao ministro André Mendonça sobre as circunstâncias da morte dele. Além disso, a comissão aprovou a convocação de 2 servidores do Banco Central que estão sob suspeita de favorecer o Banco Master, o Paulo Sérgio Neves de Souza e Belini Santana. Os parlamentares também aprovaram a convocação do atual presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para explicar os processos disciplinares que terminaram no afastamento desses funcionários. E ainda foi aprovado um pedido de informações ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. O presidente da CPI do crime organizado, senador Fabiano Contarato, disse que ninguém está acima da lei e ele defendeu também a legitimidade das investigações. O que legitima a CPI do crime organizado a ter essa oitiva e coleta desses elementos é justamente aquilo que deflagrou com a Operação Carbono Oculto, que você teve lá uma suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo REAG com o PCC. Ontem a comissão também ouviu o fundador da gestora REAG, o João Carlos Mansur. A empresa é investigada por suspeita de lavar dinheiro do PCC por meio de fundos de investimento. Durante o depoimento dele, Mansur negou qualquer irregularidade. Ele disse que nunca captou recursos públicos e afirmou que a empresa estaria sendo penalizada justamente por ser grande e independente. O relator da CPI, senador Alessandro Vieira, criticou a postura do empresário, principalmente pelo fato dele evitar responder perguntas sobre a relação entre a REAG e o Banco Master. Vieira disse que a comissão não está ali para fazer espetáculo. A gente está fazendo um trabalho sério, uma investigação profunda. Esse é um escândalo gigantesco. Ele atinge os 3 poderes e todos os níveis da federação. E em meio a essa disputa institucional, Contarato e Alessandro Vieira também pediram uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. A ideia é tentar reaver os documentos que tiveram quebra de sigilo autorizada pelas CPIs e que acabaram sendo suspensos por decisões judiciais. Então, além das investigações em andamento, existe também esse embate que continua crescendo muito sobre até onde o Congresso pode ir e qual é o limite da atuação das comissões parlamentares de inquérito. A gente fala agora de um retrato do cenário político para 2026. Uma nova pesquisa Genial Quest mostra um cenário de empate técnico num possível segundo turno entre o presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro. Os dois aparecem com 41% das intenções de voto. O dado chama a atenção também quando a gente olha para a comparação com a pesquisa anterior. Desde dezembro, quando foi anunciada a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto, ele avançou 5 pontos percentuais. No mesmo período, Lula recuou 5 pontos. Apesar desse empate nesse cenário específico, o levantamento mostra que Lula ainda venceria em outros confrontos simulados de segundo turno. A menor diferença aparece contra o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Nesse caso, Lula teria 9 pontos de vantagem.
Já a maior distância registrada na pesquisa seria num cenário contra Aldo Rebelo. A vantagem do presidente chegaria a 21 pontos percentuais. Um ponto que chama bastante atenção aqui nesse levantamento é o comportamento de quem se declara independente, ou seja, os eleitores que não se identificam claramente nem com a esquerda e nem com a direita. Nesse grupo, Flávio Bolsonaro aparece à frente de Lula. Ele teria 32% das intenções de voto, contra 27% do presidente. Outro dado relevante para destacar para você é que 36% dessas pessoas dizem que simplesmente não votariam se esse cenário se confirmar. E é justamente nesse eleitorado que as campanhas devem concentrar os esforços, como explica para a gente o cientista político Murilo Medeiros. A candidatura de Flávio ganha competitividade para além do polo bolsonarista e começa a adentrar sobre o eleitorado independente, que é a parcela do eleitorado definidora da eleição. Flávio Bolsonaro tem jogado parado nas últimas semanas, sem declarações muito polêmicas, e isso tem ajudado seu avanço. A pesquisa também mediu a avaliação do governo Lula. A desaprovação subiu de 49% para 51% em comparação com o levantamento anterior. Já a aprovação caiu de 45% para 44%. O levantamento foi feito entre os dias 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas em todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Essa pesquisa foi registrada sob o protocolo BR 05809/2026. E tem mais um levantamento que ajuda a entender o clima político do país nesse momento. Uma pesquisa do Instituto Datafolha está mostrando que cresceu o número de brasileiros que dizem não confiar no Supremo Tribunal Federal. De acordo com esse levantamento, 43% estão dizendo que não confiam na corte. É o maior índice desde o início da série histórica. Na pesquisa anterior, que foi feita em dezembro de 2024, esse número era de 38%. Ao mesmo tempo, caiu a parcela dos que dizem confiar muito no Supremo. Esse grupo passou de 24% para 16%. Esse desgaste da imagem do judiciário está aparecendo nesse momento em que o STF tem sido alvo de debates intensos aqui no país, com casos como o escândalo envolvendo o Master e também a discussão sobre os chamados penduricalhos no funcionalismo público. A mesma pesquisa também perguntou aos brasileiros como eles avaliam a situação econômica do país. Para 46% dos entrevistados, a economia piorou nos últimos meses. Esse número era de 41% no levantamento de dezembro. Já 28% disseram que a situação ficou como estava e 24% afirmaram que a economia melhorou. Em dezembro, esse grupo era maior, de 29%. A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 137 municípios do país entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Indo para o noticiário internacional agora para te contar que a guerra no Oriente Médio volta a pressionar o preço do petróleo no mundo todo. O barril do Brent, que é a principal referência internacional, voltou a ultrapassar a marca de $100 depois de novos ataques contra navios petroleiros ali nas proximidades do Estreito de Hormuz, que é a região estratégica muito importante porque passa uma parte enorme do petróleo consumido no planeta. De acordo com a agência Reuters, forças iranianas atacaram pelo menos 6 petroleiros nessa área. Além disso, Teherã teria instalado cerca de uma dúzia de minas marítimas nessa rota, um perigo. Isso aumentou ainda mais a tensão no corredor por onde circula grande parte da produção global de petróleo. O comando militar do Irã afirmou que o mercado precisa se preparar para uma disparada ainda maior e disse que o barril pode chegar a $200. É a tática que o Irã está encontrando para atacar os Estados Unidos, Os iranianos também responsabilizaram Donald Trump por essa instabilidade ali na região. Mesmo diante desse cenário de risco, Trump afirmou que as empresas petrolíferas devem continuar usando o Estreito de Hormuz. Enquanto isso, os países que fazem parte da Agência Internacional de Energia decidiram agir para tentar segurar o preço dos combustíveis.
o grupo anunciou a liberação de 400 milhões de barris de petróleo das reservas de emergência. Essa é a maior liberação já feita pela organização. Antes dessa nova escalada de tensão, o barril chegou perto de $120 na segunda-feira, que foi o nível mais alto em quase 4 anos. Mesmo com a guerra em andamento, Donald Trump tem dado nesses últimos dias muitos sinais contraditórios sobre o conflito, né? Ontem, por exemplo, num discurso para apoiadores, ele disse que os Estados Unidos estão vencendo e que a operação vai continuar até terminar o trabalho. E a gente está tomando as ações para parar a ameaça do regime terrorista do Irã com a Operação Fúria Épica. Não é um nome ótimo? Só é bom se você ganhar. E nós ganhamos, deixa eu dizer, nós ganhamos. Sabe, você nunca quer dizer isso cedo demais, mas nós ganhamos a aposta. Na primeira hora já tinha acabado. Mas não queremos sair cedo demais, não é? A gente tem que terminar o trabalho. Mas aí o Irã está dizendo o contrário, né? O país persa está dizendo que quem vai terminar com esse conflito é o próprio país que está sendo atacado. Segundo o Pentágono, a guerra também tem gerado custos elevados para os Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante, hein? É dinheiro do país indo justamente para a guerra e a gente não sabe até que ponto isso vai chegar. A campanha militar contra o Irã já consumiu cerca de 11 bilhões de dólares em apenas uma semana. Não dá nem para ter uma ideia, né, da quantidade de dinheiro que está sendo gasto em guerra. Que consequências a gente vai observar para a sociedade dos Estados Unidos? Esse valor ainda não inclui os gastos com toda a preparação para os ataques. E depois dessa disparada no preço do petróleo lá fora, muita gente começou a ficar preocupada aqui no Brasil com o que pode acontecer nas bombas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, diz que o governo está acompanhando de perto essa situação e garantiu que não há risco de falta de combustível aqui no país. Ele falou sobre isso depois de participar de uma audiência na Câmara dos Deputados para explicar um aumento que começou a aparecer em alguns postos, mesmo sem o reajuste nas refinarias da Petrobras. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem muita gente reclamando. O preço da gasolina, do diesel, está subindo muito. Esse aumento foi registrado em 4 estados e também no Distrito Federal. Foi o que o próprio ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse ontem. O que há é uma criminosa especulação por parte dessas distribuidoras e dos revendedores. Por isso nós vamos aplicar as multas devidas, vamos fiscalizar, vamos fazer operações, vamos envolver a Polícia Federal. Nós não vamos admitir que isso continue acontecendo. Tem que aplicar multa mesmo, né? Porque se não está tendo aumento na refinaria, para que esse preço está chegando mais alto para o consumidor final? Para entender o que está acontecendo, a Secretaria Nacional do Consumidor enviou um pedido ao CAD, que é o órgão responsável por investigar possíveis abusos de preço e problemas de concorrência no mercado, depois que os sindicatos do setor de combustíveis relataram esses aumentos nas distribuidoras em estados como Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte também. Justificativa apresentada por algumas empresas é a alta do petróleo no mercado internacional, ligada justamente ao conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Nos postos, esses aumentos já estão aparecendo sim no bolso do consumidor. Vamos até alguns detalhes aqui para mostrar para você como ficou mais alto. Em alguns lugares, o diesel ficou até 80 centavos mais caro por litro e a gasolina teve alta de cerca de 30 centavos. O ponto que chama a atenção é que, de acordo com a Petrobras, os preços nas refinarias não mudaram nada nesse período. O último reajuste da gasolina foi em janeiro e do diesel foi em maio do ano passado. Nos 2 casos, inclusive, houve redução de preço. Por que está subindo então? Por isso, agora a discussão é realmente entender onde exatamente na cadeia de distribuição esse aumento pode estar acontecendo. O presidente do Sindicombustíveis do Distrito Federal, Paulo Tavares, defendeu que a investigação avance para esclarecer como os postos estão formando os preços e se houve aumento de custo ou de margem de lucro. O que precisa ter é mais clareza nas planilhas de custos das distribuidoras. Mas é muito claro, nós já temos informações concretas que as distribuidoras maiores estão suprindo o mercado das pequenas distribuidoras. Provavelmente isso está forçando o reajuste. Agora precisa trazer a planilha e verificar se o problema é essa importação ou se é aumento de margem. Em nota, o CAD informou que, se ficar comprovada alguma infração à ordem econômica,
as empresas podem ser multadas em até 20% do faturamento anual. Enquanto isso, o Ministério de Minas e Energia montou uma sala de monitoramento para acompanhar o mercado e identificar de maneira mais rápida, qualquer risco de problema no abastecimento no país. E houve só o susto que passageiros de um voo da Azul passaram nessa quarta-feira. Uma aeronave que estava fazendo a rota entre São Paulo e Belo Horizonte precisou pedir prioridade para pousar no aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Durante o voo, de acordo com informações da TV Globo, um dos pilotos relatou que comissários sentiram um cheiro forte de fumaça vindo da área dos porões do avião. Diante da situação, claro, a tripulação decidiu solicitar prioridade para aterrissar. O pouso aconteceu normalmente, todos os passageiros desembarcaram em segurança e, de acordo com a concessionária que administra Congonhas, a operação do aeroporto foi rapidamente restabelecida depois da chegada da aeronave. E lembra que a gente contou ontem aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha autorizado a visita de um assessor sênior do governo dos Estados Unidos ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois bem, a defesa de Bolsonaro voltou ao Supremo agora, dizendo que a data definida para esse encontro é inviável. Os advogados pediram que Moraes reconsidere a decisão e autorize que a visita aconteça já na próxima segunda ou terça-feira. Na decisão original, o ministro tinha determinado que o encontro ocorra quarta-feira, dia 18, dentro do horário padrão de visitação, entre 8 da manhã e 10 da noite. E Moraes deixou um recado bem claro nesse despacho. Ele disse que não existe previsão legal para abrir exceções no calendário de visitas e destacou que os visitantes precisam se adequar às regras do estabelecimento prisional e não o contrário. O ministro também autorizou que o assessor americano entre acompanhado de um intérprete, desde que o nome dessa pessoa seja informado previamente à Justiça. Esse assessor é o Darren Beattie. Ele atua como assessor sênior do governo Donald Trump e é responsável por acompanhar e propor ações da política americana em relação ao Brasil. Beattie é conhecido por posições duras em relação ao governo brasileiro e já protagonizou polêmicas. Em declarações públicas, por exemplo, ele chegou a chamar Alexandre de Moraes de principal arquiteto da censura e da perseguição política no Brasil, em meio a essa crise diplomática mais recente entre os dois países. E agora um alerta importante para quem está no estado do Rio de Janeiro. A previsão do tempo está indicando um perigo extremo de chuva na região serrana. Os modelos estão apontando volumes perto de 100 milímetros ao longo dessa quinta-feira e em alguns pontos esse volume pode até passar disso. Por isso, o risco de alagamentos e deslizamento é muito alto. Entre as capitais, o Rio deve ser uma das mais chuvosas nessa quinta. A previsão é de cerca de 60 milímetros de chuva na cidade, com temperatura por volta da casa dos 25 graus. Em São Paulo, o dia também segue muito chuvoso hoje. A capital pode registrar cerca de 40 milímetros ao longo do dia, com máxima de aproximadamente 24 graus. Mas os temporais não ficam restritos ao sudeste, não. De acordo com a Climatempo, há alertas de chuva forte espalhados por outras partes do país, como áreas do norte, incluindo Amazonas e Amapá, além de pontos do nordeste, especialmente no norte do Piauí. No centro-oeste, também há previsão de temporais em partes de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e sul de Goiás. A tendência é que essa chuva comece a perder força aos poucos nos próximos dias. Em São Paulo, o volume deve diminuir a partir de amanhã, sexta-feira, e no estado do Rio, a previsão é de melhora mais clara no fim da semana. Hora de falar de futebol e começando com jogos que já aconteceram pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0. Com o resultado, o time mineiro continua sem vencer na competição e está correndo o risco de terminar a rodada na última colocação, hein? Outro resultado que chamou a atenção foi a vitória do Coritiba. A equipe paranaense também fez 2-0, mas em cima do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. No Clássico Baiano, Bahia e Vitória ficaram no empate em 1-1. Já o Atlético Mineiro conseguiu uma vitória importante sobre o Internacional por 1-0.
E a rodada continua nessa quinta. Às 7h, o Remo vai receber o Fluminense no Mangueirão, em Belém. Meia hora depois, às 7h30, o Vasco entra em campo em São Januário para enfrentar o Palmeiras. Às 8h tem São Paulo e Chapecoense jogando no Canindé. E fechando o dia, às 9h30, o Grêmio recebe o Bragantino em Porto Alegre. Encerrando o Panorama CBN da manhã dessa quinta-feira, a semana passou rápido, né? E a gente te agradece pela sua participação sempre com a gente, pela sua audiência e por compartilhar o Panorama. Isso é tão importante. E aí o Panorama é conhecido por mais pessoas, né? Obrigado, viu, pessoal? Deixa eu mandar um abraço aqui para quem tá mandando mensagens para mim, lá pelo meu @GabaFreitas no Instagram. O Carlos Teixeira, é de Belém do Pará, tá ouvindo sempre a gente, tá com saudades da Bianca Santos, mas disse que tá amando essa formação atual aqui durante as férias dela. Mandou um abraço pro Laerte Afonso também, queridinho da galera, né? Laerte tá mandando outro abraço para você, viu, Carlos? Obrigado aí pela sua mensagem. Tem também a Tânia de Souza, ela que ouve a gente de Vitória, no Espírito Santo, sempre começando o dia dela bem informada com o Panorama. Valeu demais, Tânia, pela sua participação. O Ricardo Lopes, que é de Campinas, São Paulo, também ouvindo a gente, gosta das duas edições, ouve de manhã, ouve à noite com Leandro Gouveia. Esse gosta mesmo do Panorama, hein? É um panolover, né, Laerte Afonso? Valeu demais, gente. Obrigado pela participação de todo mundo. Assim a gente encerra então essa edição. Um abraço pro Laerte, que faz sempre essa edição, Laerte Afonso. Lucas Soares, lá em São Paulo, ajudando também na edição. Para você, uma ótima quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.